Você que é mãe, alguma vez já pensou: nossa, será que eu amo os meus filhos mais do que o meu marido? Esse é um erro recorrente que eu vejo nos atendimentos. Muitas mulheres e até homens, depois da gestação, do nascimento dos filhos, começam a amar, a se dedicar muito mais para os filhos, que claro, num momento da vida esses filhos demandam realmente muita energia, muita entrega, do que para o companheiro, a pessoa que tá ali do lado. E eu quero falar para vocês que isso é um grande problema na relação e a gente precisa trazer ordem para isso. Por que isso é um grande problema? Então eu vou trazer para vocês o primeiro erro. São vários erros que as mulheres cometem e os homens também, quando se trata do nascimento dos filhos. Então a primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é o que a gente chama de inversão de ordem. Eu quero que vocês parem para pensar, o que será que veio antes, a árvore ou o fruto? E é óbvio que veio a árvore, e a árvore representa o casal que se uniu naquele momento e a partir dali gerou os frutos. Só que o que acontece? Como quando o bebê nasce, ele é frágil, ele é pequeno e ele precisa da nossa atenção, é muito comum, sim, no começo, precisar de uma inversão de valores, precisar do foco ao recém-nascido. Mas desde que você não perca nunca o foco que o casal veio antes. Isso precisa voltar para o lugar, assim, o mais rápido possível. Você precisa ter isso em mente, que se não tivesse a pessoa ali do seu lado, o seu companheiro, o seu marido, não teriam os frutos, não teriam os filhos, para que você possa ajustar o seu olhar e voltar para o seu companheiro, para sua companheira, a sua atenção. Um outro problema que acontece com essa inversão de ordem é que o filho e a filha acabam ocupando papéis que não são os deles. Ou seja, eles param de ser os filhos e começam a ocupar a posição ao lado da mãe ou a posição ao lado do pai. E isso faz com que a criança não possa ir para a vida. Isso também pode gerar outras consequências no relacionamento. A partir do momento que a mãe, vou dar um exemplo da mãe que é mais fácil, a mãe começa a olhar somente para esse filho, significa que o filho está ao lado dela. Ela parou de ter olhar para esse marido. Se esse marido for imaturo e se ele tiver uma construção errada do imaginário dele, o que pode acontecer? Essa mulher está indisponível para o homem. Esse homem imaturo pode procurar outra mulher. Muitas vezes as traições acontecem assim sistemicamente, porque uma imaturidade, uma má formação de caráter, somada com esse lugar ao lado do parceiro estar ocupado pelo filho ou pela filha, faz com que a pessoa imatura faça besteira. Tá? Então, a gente precisa corrigir o quê? O casal. O casal precisa sempre lembrar que o casal veio antes. Então, o olhar tem que ser um para o outro, para as necessidades, né? Então, perguntar para o marido, o que você precisa? O marido perguntar para a mulher, o que você está precisando? Não perder isso de vista e tentar se reconectar o mais rápido possível com um diálogo correto, com momentos de intimidade, né? E reajustando ali o casamento. Então, os filhos também, eles, quanto melhor o casal estiver, quanto mais o casal estiver conectado, quanto mais esse casal estiver apaixonado, né, e se amando verdadeiramente num nível profundo, mais ele pode relaxar e se sentir bem. Então, para os filhos é muito importante que essa ordem esteja correta, que essa ordem da relação esteja estabelecida dessa forma saudável, ou seja, pai e mãe se amando e filhos em segundo lugar. E por último, qual é uma outra consequência para os filhos? A gente acaba gerando o que a gente chama sistemicamente da filhinha do papai e do filhinho da mamãe. Muito comum acontecer essa inversão de ordem quando o casal para de se olhar e começa a olhar mais para as crianças. O mais comum, tá? Acontece também mulher com mulher e homem com homem, mas o mais comum é a mãe manter o filho homem no campo dela e o pai manter a filha mulher no campo dele. Pode acontecer da mãe também manter a filha mulher. Por exemplo, se ela tá muito magoada com esse marido, ela pode se desabafar com a filha e a filha pegar raiva do pai.
E isso faz com que essa menina tenha problemas sim no futuro no relacionamento dela. Um homem que se mantém no campo da mãe, esse filho, o que vai acontecer? Um filhinho da mamãe, ele vai ter dificuldade de ter força, de ir para a vida, de ter a família dele, porque ele vai estar preso nessa mãe. Então olha como uma consequência que a gente acha, meu Deus, eu amo meu filho, eu amo minha filha, mais do que a minha vida, mais do que o meu esposo, parece uma coisa ingênua, uma coisa pequena, pode trazer tantas desordens para as famílias. Então, se eu fosse dar uma recomendação para vocês de como deveria ser a ordem que vai amenizar, trazer tranquilidade e paz para a sua vida, seria, em primeiro lugar, a gente colocar Deus. Em segundo lugar, o esposo e a esposa. Em terceiro lugar, os filhos, tá, gente? Para as mulheres, a gente, sim, é uma coisa antiga? É o lar. E para os maridos, o trabalho. Depois, para as mulheres, né? O trabalho e os homens, o lar. Então, essa é a forma que antropologicamente a gente vai ter mais paz. Claro que existem outras combinações familiares, que a mulher vai ter que trabalhar fora, o homem vai ter que ficar em casa, enfim, tudo é possível de ajuste. Mas esses ajustes iniciais aqui, onde eu te falo que se você tem um relacionamento, coloque Deus em primeiro lugar, em segundo lugar o seu esposo, o seu companheiro, em terceiro lugar os seus filhos, isso é infalível para um relacionamento funcionar bem, tá? Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no YouTube, também vai lá pro Instagram, onde eu coloco conteúdos novos todos os dias, faço sequência sobre traição, relacionamento, família. Então tem muita coisa pra gente aprender, pra gente melhorar o nosso relacionamento amoroso. Espero você lá.